Senhor venha usar, Senhor, este vaso, ó Deus, com todo o poder, com toda a graça, Pai, com a tua, Senhor, com todo o teu amor, ó Pai, para que o Senhor venha falar conosco nessa tarde, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, a tua serva, abençoa, Senhor, a sua família, a sua casa, o seu casamento, abençoa, Senhor, meu Deus, os projetos da tua filha e a vida, Senhor, espiritual da tua filha, Pai. O Senhor continue, Senhor, trabalhando na vida dela, meu Deus, e usando ela como instrumento, ó Deus, nas tuas mãos, Pai, para fazer o teu querer e a tua vontade. Senhor, é isso que nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. É tremedeira mesmo. Tá tremedeira, dança de nome. Eu já compartilhei das outras vezes, né? Não sei se é só eu, mas todo mundo fala aqui, né? E aí, Silvana, eu estava vendo a palavra que ela falou comigo ontem à tarde. Aí hoje eu estava preparando a palavra de manhã. E aí veio um versículo que falava aqui, ó. A este eu estimo. Não, é esse não. É esse. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Aleluia! Comecei a chorar, quase não chora, né? Comecei a chorar na hora. Ah, Jesus. Fala, ele fala. Então, eu estou na dúvida aqui, né? Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 22. Vai ser Apocalipse 22, versículo 12. Estou na dúvida aqui porque eu peguei do velho e do novo, aqui eu estou meio. Pastor, eu falei, pastor, você me ajuda aí. Amém? Vamos ler? Deixa eu ver aqui também. Eis que venham sem demora, e contigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pode se sentar. Então, dando mais ou menos um prosseguimento, né, da palavra da ministração do domingo, né, que foi ali no Rio Azul. O Júnior tinha pedido para mim ser bem rapidinha, mas às vezes não consigo, né? É muita coisa. Mas eu deixei algumas coisas para trás, para não falar, e aí eu já sabia, né? Tinha essa oportunidade de falar aqui sobre o amor dele, né? E aí, esse daí, né? Apocalipse 22, 12. Gente, vocês têm paciência comigo, que eu não separei todos os textos, então vou abrir aqui, tá? Na ministração de domingo, né, no Rio, além do Rio Azul, e falava, né, do Rio da Vida. E então ali era João, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, né, ele escreveu lá o Apocalipse, e aí ele fala que ele teve uma visão, né, e ele viu o Rio da Vida, mostrou o Rio da Vida, claro, como cristal que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua rua principal, da cidade, de cada lado do rio havia a árvore da vida. E foi a ministração que o Senhor deu todo mundo, né? E aí hoje buscando aqui, eu falei, o que o Senhor quer, né? Não quero uma coisa aqui só porque tá fácil, né? Assim, que eu já estou meio, né? Aí ele me deu uma palavra assim, que eu já tinha lido, mas eu não tinha gostado do sentido, que é Isaías 66, que foi aquele que eu li ali, né? No Isaías 65 e 66, né? O capítulo. E aí eu lendo ali, né? E fala aquela passagem, no 64 ele fala que nós somos impuros, né? Que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Não sei se vocês lembram o
estudo que teve aqui, né, sobre o pecado. E é uns capítulos após isso daqui. E aí eu gostaria de tentar pregar um pouco, falar sobre o que você quer: alegria ou sofrimento eterno? É esse o título assim que eu tentei colocar, né? Você vai querer alegria ou você vai querer sofrimento eterno? Isso tudo depende da nossa ação, como foi lido, né, no Apocalipse 22. Jesus fala: eu venho em breve e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz. E aqui ele fala, né, 65, se vocês forem lendo, ele fala, né, bastante coisas. E aí eu queria falar: para quem é a alegria? No domingo o pastor leu aqui o versículo de 21, né, do Apocalipse 21, falando que não vai ter choro nem dor, né, será alegria plena. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, para quem é essa alegria? Para quem é a alegria plena? Para aqueles que praticam a justiça com alegria. Isaías 64, 5. Para aqueles que lembram dos caminhos do Senhor, também está nesse versículo. Para aqueles que reconhecem que são pó, né? Assim, acho que foi o Jacob Miller também pegou, que nós somos pó e precisamos da água do Espírito para aí então virar barro na mão do oleiro, né? Vocês lembram? Uma quinta-feira ele pegou e entrou dentro assim no meu coração. E para aqueles que reconhecem que precisa de ajuda, que precisa do Salvador. Assim como Isaías aqui, ele está pedindo, e no capítulo 64, ele está pedindo para o Senhor rasgar os céus e vir. Ele está pedindo para vir. Só que ele vê o Senhor, ele reconhece a miserabilidade dele, reconhece a impureza do seu coração. Isaías aqui, ele fala lá, somos como impuro, todos os nossos atos de justiça, não é de injustiça, os atos de justiça, toda a bondade nossa para o Senhor, comparado com o Senhor, são como os trapos de imundície, comparado com o Senhor. Então, é para aqueles que reconhecem que sozinho a gente não é nada, que nós precisamos do nosso Salvador, que nós precisamos dele para enfrentar lutas assim como a irmã enfrentou, com o diagnóstico de ter que fazer uma cirurgia. Eu também vou precisar fazer uma cirurgia pequena, mas é uma coisa que é difícil, né? A gente passar por coisas, né, que a gente não estava esperando. Assim também nós sabemos que Deus ouviu a oração da Silvana na parte jurídica ali, com papel, né, os testemunhos que foram dados aqui hoje. E ela lá dobrou seu joelho e pediu para o Deus Todo-Poderoso, o nosso soberano Salvador, o nosso Deus onipresente, onisciente, o Deus que pode todas as coisas. E simplesmente o nome dela desapareceu do contrato. É coisa de Deus. Assim como eu também falei, né? Foi Deus, Ele é todo-poderoso. Ele tem lá na Daniel, na cova dos leões, né? Mandou fechar a boca do leão. O leão não vai comer. O leão obedeceu. Então, nosso Deus tem todo o poder para tudo. São para as pequenas e para as grandes coisas. Ele é o rei do universo, mas Ele é o rei do nosso coração. Aleluia! Ele está em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. E Ele não se cansa de ouvir nossa oração. Não se cansa. Então, é para aqueles que o buscam. É para aqueles que clamam. Para aqueles que clamam. Isaías 64, 7. Para quem clama. É para aqueles que são escolhidos dele, os
aqueles que amam a justiça, que têm sede de justiça, sim, mas que são também mansos e humildes de coração, e se dobram e pedem e buscam ao Senhor. É para aqueles que tremem diante da sua palavra. Você treme? Eu tremo. Pensar que Deus está aqui ouvindo falar um pouquinho dele, né? Do pouquinho que a gente aprende aqui. E quem sou eu? Pobre e impura, mas que busca aquele que é puro, santo, o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, como foi dito aqui, né? Buscar a palavra, buscar para a gente errar menos. Não quer dizer que nós seremos perfeitos. Aqui não seremos perfeitos. Aqui ainda a gente está sobre presença do pecado. Mas lá na glória futura, que é pregado lá em Apocalipse 21, 22, nós não teremos o pecado presente, nós teremos a plenitude eterna. É isso que Deus nos promete. Ele nos promete a vida eterna, porque Ele é a fonte de água viva. Lá em Apocalipse 21, 6, Ele é a fonte de água viva. E aqui em Isaías 65, ele fala, né, que Ele é acessível. Ele é um Deus acessível. Eu lembro também de uma pregação da irmã Silvana, que ela pegou, acho que foi próximo do Natal, que Jesus nasceu numa manjedoura, um lugar onde os animais comiam. Era totalmente acessível. Não era um trono, não era em palácios, mas num lugar totalmente acessível. E hoje Ele está acessível para mim e para você, através do Espírito Santo dele que atua em nós. E Ele tem para nós também, aqui em Isaías 65, 10 e 22, né? Ele tem fartura, descanso, 10 e 22, 10, ó, vamos ver, 65, 10. Para o meu povo que me buscou, Sarão será pasto para o rebanho, e vale de Acor, um lugar de descanso para o gado. Ou seja, lembra aquela passagem, né? Deitar-me nos pastos verdejantes. Então, vamos ter fartura, descanso. Também aqui, ó, Isaías 65, 15, na parte B, ele fala, né, que o soberano, os servos do Senhor terão um novo nome lá. E ele fala também que teremos novos céus e nova terra, que está lá em Apocalipse, que a gente já viu um pouquinho no domingo. Novos céus e nova terra. Apocalipse 66, 17. Aos que consagram para entrar nos jardins. Deixa eu ver se é isso mesmo. Novos céus e nova terra. É isso mesmo? 65, 17. Pois vejam, criareis novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão mais lembradas, jamais virão à mente. Além de novos céus, nova terra, alegria, vida farta, perfeição, pureza, glória, poder, plenitude, alegria, prazer, na presença do nosso Deus. É isso que o nosso cavaleiro, que é fiel e verdadeiro, nos promete. O nosso noivo, com os olhos no chama de fogo. É isso que ele nos promete. Mas, que mais aqui? Ele também promete que não teremos bebês de poucos dias, né? Eu tenho uma amiga que é filha de pastor e ela teve 2 abortos. Eu até comentei com esse semana outro dia. 2 abortos, e ela estava triste esses dias para trás, que ela não consegue ter filho, não tem nenhum problema de saúde, não consegue ter filho. Deus sabe de todas as
de idade avançada, aí com 100 anos ainda será jovem. É isso que Deus nos promete. Nós seremos consolados, acalentados, reconfortados, saciados, deleitados em farturas. Isaías 66, do 10 ao 14. Como uma mãe que amamenta o seu filho, como uma mãe que sacia, dando leite, dando de mamar e consola. Assim é a imagem que Deus coloca, que nós teremos esse prazer lá. Então, teremos novas coisas, seremos um povo abençoado. Isaías 65, 23. Também nós seremos consolados. E hoje eu estava pensando esses dias, que aí que essa questão de cirurgia, a gente fica abalado, tem umas coisas, algumas deficiências, algumas coisinhas que a gente precisa fazer, a gente fica abalado. E eu só sabia chorar. Eu liguei para o pastor, eu falei, pastor, eu não estou entendendo isso aqui. Aí eu comecei a chorar, que eu acho que eu nem falei nada, pastor, depois disso. Jesus. Mas nós seremos consolados. E eu nem falei nada para ele, parece que ele falava tudo e supria tudo aquilo que eu precisava ouvir. Porque ele não tem leitura de mente, ele não tem, nós não temos, nós não somos lá dos Vingadores, e lá da onde, do X-Men, Cleveland, mas nós temos o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo que usa cada um de nós, o Espírito Santo que nos usa para falar aquilo que precisamos ouvir. E ele não é um anestesista, para tirar uma dor da gente. Ele não é um analgésico, não, ele é um consolador. Porque se não fosse para sentirmos dor, talvez ele não daria um anestesista, Senhora? Vai tomar anestesia lá, não vai sentir cortar a cabeça. Mas não, ele é um consolador, o nosso amigo, que nos consola, porque teremos aflições. Ainda aqui nessa terra, nós teremos aflições. Mas, na glória futura, alegria plena. E aí, também lá em Apocalipse 21, acho que é. Deixa eu só pegar aqui. Apocalipse 21. Eu estou usando esses dois textos, assim, dois textos mesmo, Porque é Isaías 65, 66, Antigo Testamento. Isaías também, ele falou sobre, ele é o profeta com olhos de águia, pastor messiânico. Ele viu 700 anos antes de Cristo nascer o que ia acontecer no fim, Então eu peguei Isaías, que foi no texto, e João, que é do Novo Testamento, que são duas pessoas que não se conheceram, que falam exatamente a mesma coisa. É que aqui a gente tem o livro já completo, Mas antes eles não tinham, não. Eram os pergaminhos, pastor? Que era lido uma vez no ano, Bem em latim, em hebraico. Não tinha na sua língua, Então era uma coisa assim, era bem difícil. Hoje nós temos, Nós sabemos várias coisas. E aí, lá em Apocalipse 21, ele fala, vamos ver, 21, 6, pode ser. E disse-lhe, vamos ler o 5. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são fiéis, são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e
ele será meu filho. Mas, vamos ler aqui no 8, os covardes, quem estará fora? Quem estará fora da alegria, do sofrimento? Quem escolherá, né? Porque se Deus está retribuindo conforme os nossos atos, então quem escolher ser covarde, covarde de que jeito? Negando ao Cristo, não confessando a Ele, né? Publicamente, igual a irmã fez, batizou, confessou, fez procissão, como fala? Procissão de fé, né? Veio aqui, batizou na frente da igreja, né? E então, para aqueles que não confessam Jesus, os covardes são chamados de covardes, para eles não serão o reino de Deus. Para quem? Para os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus, mesmo você pregando, mesmo você falando, você mostrando, tem sempre uma pergunta, tem sempre uma resposta na ponta da língua, né? Para falar, para não crer em Jesus. Então, eles não entrarão. Os depravados, talvez aqueles que falam palavrão, aqueles que veem, sei lá, pornografia, que atuam, que, né, são tantas coisas hoje, você não precisa nem buscar tanto, é só ligar a televisão que você vê quantas coisas acontecem. Aqui no Preto mesmo, tá feio o negócio. É pedofilia, é muitas coisas. E tá perto da gente, tá, gente? Tá perto. Os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Semente? Semente, você está escolhendo. Você está escolhendo. Por que não falar a verdade? Por que tem que mentir? Né? Então está aqui também. Não entrarão no reino de Deus. Ou seja, escolherão o sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Talvez, né, a gente pense, eu não sou imoral, não faço isso, mas eu minto de vez em quando, tá? Mas mentiras eu nem sei para quê, né? Mas são coisas que nós escolhemos fazer. Nós precisamos, desde as grandes coisas até as pequenas coisas. Então, para quem são esses, né? Aqui no 21 fala esses aqui. Lá em Isaías 66, deixa eu voltar lá. Isaías 66, o capítulo todo ele vai falando. Alegria dos servos, dos não servos. Então, o sofrimento é para quem? Para quem os abandonam, para quem abandonou o Senhor. Isaías 65, 11. Os que falam de sorte e destino, fala aqui. Não sei se tem alguma outra coisa, né, da época, mas que vamos trazer para a nossa época, que fala, eu tive sorte, ganhei um carro no hipermercado lá porque eu tive sorte. Ou põe para o destino, né? Ele fala até aqui no final, quem pedir bênção para si na terra, Isaías 65, 16, quem pedir bênçãos para si na terra, que faça pelo nome do Deus verdadeiro. Não é por sorte ou por destino, mas porque pediu e clamou para o Senhor. Amém? Cadê? Para aqueles que ignoram a sua palavra, aqueles que Deus chama e eles não respondem, aqueles que não dão ouvidos. Isaías 65, 12. Isaías 65, 12. Eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim. Escolheram o que me desagrada. Então, Deus é um Deus de amor, sim. Ele é, mas Ele é um Deus de justiça. Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras, conforme aquilo que fez.
Então, precisamos rever algumas coisas. Sei que várias, assim, a maioria, né, não fazemos aqueles pecadão, mas para Deus não tem nem pecadão nem pecadinho, todos é pecado. E se nós não estivermos lavados e remidos no sangue de Jesus, buscando a Ele, lutando contra o pecado, lutando para não errar, lutando para errar menos, como foi dito aqui, nós estamos no corpo. Porque Deus vai retribuir. Deus, Ele vai retribuir. Se você ler aqui, ó, eu falei, nossa Senhor, mas uma palavra pesada dessa, eu nem sei pregar. Mas está aqui. Se vocês quiserem, depois meditem em casa. Isaías aqui, ó, 64, 65, 66. Ele fala, não sou eu que estou falando, tá? É a Bíblia. Então, ele promete isso. E lá, ó, Isaías 66, 15, ele promete morte, mas eu estava vendo que talvez a morte a gente pensa como uma extinção, né? Ah, morri, acabou. Não, mas diz que é um sentimento de morte, é um sofrer eternamente. Lá você vai ter fome e sede, Isaías 65, 13. Portanto, diz o soberano, o Senhor, os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão. Isso aí. Que significa alegria, ter prazer. E vocês passarão vergonha. Vocês quem? Aqueles que não praticam a justiça, que não têm sede de Deus, que não buscam. Vocês quem? Aqueles que não dão ouvido, que mandam pregar, que mandam orar, que mandam cantar e ignoram. Sim, para esses que ele está falando. Não sou eu, tá? É Deus. Assim diz o Senhor. Deixa eu achar aqui. Estou rindo, mas é de nervoso. Portanto, assim diz o quem? O soberano, o Senhor. O Senhor. Os meus servos comerão, vocês passarão fome. Os meus servos beberão, vocês terão sede. Passarão vergonha. Os meus servos cantarão. Lembra lá que fala que todos estavam prostrados diante do Cordeiro, cantando Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, digno de honra, glória e louvor. Lá Apocalipse 5. Glória a Deus. Aleluia. Cadê? Os meus servos cantarão com alegria no coração. E vocês, os que abandonaram o Senhor, se lamentarão com angústia no coração e uivarão pelo quebrantamento do espírito. Somos nós que escolhemos alegria eterna ou sofrimento eterno. Qual você escolhe? O Senhor retribuirá. Cadê? Fome, lamento, maldição, maldições. Isaías 66, 15. Vamos ler. Vejam, o Senhor vem no fogo, os seus carros são como um turbilhão, transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pelas mãos do Senhor. Apocalipse 21, 8, deixa eu ver se é a mesma coisa. Vamos ver, 21, 8. 21, 8 é os covardes lá, né? Quem é? E aqui,
sementinha lá que deu, o lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Mas não é que você vai cair ali e vai morrer e já era. Não. É constantemente, eternamente, sofrimento eterno. É a retribuição do Senhor para aqueles que não o buscam, para aqueles que não lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E para finalizar, a nossa esperança precisa estar no Senhor. Aqui a gente tem muitas dificuldades, aqui a gente tem muitas tristezas, angústias, aqui nós passamos mesmo por isso, mas se seguirmos o Senhor, se buscarmos o Senhor, buscarmos o seu Espírito Santo, porque isso é reino, era futura, mas também você pode ter um consolo aqui, você pode buscar aqui. Talvez aqui, igual foi, roubaram a casa do pastor, ele pregando aqui, roubaram o carro do Rodrigo, ele louvando aqui. A irmã teve que passar, vai ter que passar por procedimento cirúrgico, eu também. Nós aqui, nós não somos isentos de sofrimento. O Senhor não prometeu isso. Mas Ele disse que estaria conosco aqui. Ele disse para aqueles que buscam, os seus ouvidos estão abertos, a sua mão está estendida, como lemos e cantamos. Então é para o nosso Senhor, é para o nosso Senhor que precisamos buscar e corrigir aquilo que está errado, e corrigir e fazer da maneira melhor que pudermos. Arrependei-vos dos nossos caminhos, aquele que não rouba mais, né? O arrependimento, né? Em 2 Pedro 3,7 ele fala, né? Acho que foi até anotei do estudo de terça, né? O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Talvez o Senhor não vai voltar agora, né? Sei lá. Mas para mim, para você, qualquer hora Ele pode chamar para Ele. E o nosso tempo aqui acabou. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós buscamos. Nós estamos olhando com os olhos fixos para Ele. Nós estamos tendo Ele como exemplo. Nós estamos, igual foi pregado aqui, lavando os pés uns dos outros, suportando uns dos outros, sendo um com os outros. Nós precisamos olhar para Ele constantemente. O Senhor, Ele é paciente, Laura. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele não veio ainda porque Ele é paciente. E Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento dos atos errados, mas principalmente arrependimento de não buscar o Senhor acima de todas as coisas, de não amar a Ele acima de todas as coisas, porque este é o maior mandamento. E se nós não estamos fazendo isso, a gente está perdido, a gente está descumprindo uma ordem, a ordem maior que Ele mandou. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão. Se vocês quiserem abrir a segunda carta de Pedro 3,7. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Essa acho que é a versão NVI, que acabamos com ele. E até lá, que tipo de pessoas nós precisamos ser? Pedro fala aqui: vivam de maneira santa e piedosa. Outras versões falam santa
e com devoção, se não me engano, de volta, né? Que é buscando o Senhor, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Como podemos apressar a sua vida? Pregando a palavra, falando do seu amor, corrigindo, dando amor um ao outro, amando os próximos como Jesus nos amou, que foi esse mandamento que Ele nos deu. É difícil no nosso próprio braço, mas o Espírito Santo vai nos capacitando, vai nos moldando, vai nos lapidando. O Espírito Santo vai crescendo em nós. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Então, vamos meditar nisso. E além de meditar, além de só teoria, vamos praticar. Não é só teoria, a gente aprende na teoria para praticar, na prática, na vida. Né? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza em caem. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia! Amém. Essa palavra aqui o Senhor deu de manhã, hoje de manhã. Espero que eu não tenha sido muito confusa, mas que o Espírito Santo venha testificar em cada coração, em cada ouvido, em cada mente. E que, se você puder, ler esses versículos, Isaías capítulos 64, 65, 66 e Apocalipse 21, 22, que fala sobre essas coisas. E é uma leitura gostosa, que a gente fica meditando, né? Nossa, o Senhor é amor, mas Ele também é justiça. O Senhor é bom, só que Ele também é justo. Amém? Então, que possamos sempre ter essa esperança, porque aqui ainda nós temos essas imperfeições, mas Paulo fala lá em Coríntios, quando aquele que é perfeito vier, tudo que é imperfeito desaparecerá. Então, os nossos sofrimentos chegarão ao fim. Aguente mais um pouco, não desista não, fica aos pés do Senhor, busque a Ele, ore, interceda pelos seus irmãos, interceda pela sua família, pede, e Ele com certeza Ele ouve as nossas orações. Ele viu até na mensagem para Silvana que eu estava tremendo e falou ali, olha só como que Ele é bom, Ele ouve, Ele vê, Ele está atento aos nossos olhos, está atento aos nossos ouvidos, nossa boca, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente fala, principalmente, porque é o que está dentro do nosso coração. Amém? Então, fica com o Senhor, escolha alegria eterna, não escolha sofrimento eterno, não, escolha alegria eterna, escolha estar aos pés do Senhor, louvando, conhecendo e prosseguindo a conhecer, tendo um relacionamento contigo, de manhã, de tarde, de noite, porque é isso que Ele fala lá para meditar na sua palavra, de dia e de noite. Às vezes você não tem um tempo, mas separe um tempo. Coloque isso como essencial na sua vida, porque é essencial. É essencial para mim e para você. E se nós não buscarmos, estaremos totalmente perdidos. Amém? Que venhamos sempre meditar no Senhor e buscar nele.
Falou tremendamente conosco aqui nessa tarde, né? Vai valer a pena.